Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem visto aí, a gente tem falado sobre os modos de produção e tal, e a gente tem visto então que esses modos de produção, de certa forma, dividem a sociedade em classes, né? Dividem a sociedade em camadas. E é sobre essa divisão, né, e o quanto ela tem de desigualdade que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente fala sobre estratificação e desigualdade. Vamos lá? Então, estratificação. Vamos falar sobre estratificação. Mas o que será que é estratificação? Né? Parece uma palavra difícil. Então, nada mais é do que divisão. Tá? Toda sociedade tem algum tipo de divisão. Toda. Nenhuma sociedade não tem divisão. Tá? O grande problema é que algumas sociedades têm uma rigidez muito grande nessas divisões. Ou seja, as pessoas não podem transitar como querem entre os grupos. Se você é de um grupo X, você vai ter que morrer naquele grupo X. Tá? Seja lá qual for o fator de divisão, algumas sociedades não permitem essa transição de um grupo para o outro. Tá? Então, mas estratificação é isso, nada mais do que divisão entre a sociedade. Então, o que a gente vai ver é justamente como é que esses processos acontecem. Ok? Vamos lá? Temos lá a estrutura social, dispõe os indivíduos em diferentes camadas ou grupos, né, vai depender de como se fala, e organizando, né, porque essas divisões também servem para organizar tanto o aspecto econômico, social, cultural, histórico, político, tudo isso. Tá? Tem dois tipos aí de análise dessas estratificações. Né? Aliás, três. Né? Tem a estratificação econômica, que é pela quantidade, né, de bens que as pessoas possuem ou não, né, então quem possui e quem não possui. Política, pela divisão de poder, quem possui ou não poder, né, e poder para o Weber significa a capacidade de impor a sua vontade ao outro, né, então a capacidade de persuasão, né, de fazer com que o outro faça o que eu quero. Tá? E profissional, porque dependendo das sociedades, principalmente as sociedades com uma divisão de trabalho muito especializada, né, com uma grande divisão de trabalho, cada pessoa faz um tipo de. Cada profissão tem uma função e tal. Então aí, quanto mais houver especialização nessa sociedade, tende-se a ter uma estratificação profissional maior. Né, e aí a sociedade vai definir quais aspectos ela vai valorizar mais para determinados trabalhos. Então, quais trabalhos, quais profissões vão ter mais ou menos prestígio, ok? Agora, mobilidade social. Olha, a gente está falando de divisão social, mas a gente tem que falar também, além de divisão social, a gente tem que falar sobre como é que essas pessoas podem ou não transitar de uma camada a outra, de um grupo para o outro. E é isso que se chama mobilidade. Né? A gente já ouviu falar, mobilidade urbana, capacidade das pessoas se moverem na sociedade, na cidade. Mobilidade social é a capacidade das pessoas poderem se mover dentro dos grupos sociais, ok? Então temos aí a possibilidade de um indivíduo mudar a posição dentro da hierarquia. Então há sempre estratificações aqui rígidas, né, que você não pode ter nenhum tipo de mobilização, e outras há algum tipo de possibilidade, mas é sempre muito difícil. Né? Nenhuma sociedade que permite algum tipo de ascensão permite facilmente. Nunca é muito fácil, ok? A gente tem a chamada mobilidade vertical, que é quando você ascende ou cai, né? Então, quando você sai de uma camada mais baixa e vai para uma mais alta, ou o contrário, e a mobilidade horizontal, né? Que é uma mudança dentro de uma mesma camada. Então, por exemplo, você é da classe média, né? Mas você fez um curso superior. Você não necessariamente, instantaneamente, vai sair da classe média e vai para a classe alta. Mas você já mudou a sua posição dentro da própria classe média. Porque uma coisa é ser classe média com o curso superior, outra coisa é sem o curso superior. Ok? O primeiro tipo de estratificação que a gente vai ver é aquela que não tem nada de mobilidade, que é chamada mobilidade, estratificação por castas. Né? Muita gente vai dizer, é que ocorre na Índia. Peraí, antes de falar isso, a gente tem que lembrar.
Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, um país enorme, com muitas culturas diferentes, né, com muitos aspectos diferentes. Então, hoje, inclusive, a divisão por castas é proibida em lei. Só que lei não muda a cultura. Né? Então, não necessariamente as castas deixaram de existir. Né? Mas a gente ainda estuda como a sociedade que é dividida por castas, porque é mais fácil para a gente conseguir localizar quais são os tipos de castas, tá? Mas é só uma forma pedagógica. Então lembre-se que não dá para falar que a Índia inteira ainda é dividida por castas, ok? Então temos aí posição atribuída no nascimento. Então você nasceu em determinada casta, é lá que você tem que ficar. A hereditariedade é base da divisão social. Ou seja, o que vai definir é de quem você é filho e, né, os seus filhos vão depender de você para saber qual casta pertencem, né? Porque é a partir da hereditariedade, a partir de quem a gente, são os nossos pais, que se sabe qual a sua casta, ok? Aqui um desenho que eu tirei lá da internet e tal, que explica pra gente aí, mas eu não vou me aprofundar. Nós temos aqui no topo da camada os brahmanes, né, que são os sacerdotes, os kshatriyas, os guerreiros, e também aqui entram os políticos, né, os governantes, os vaixyas, está escrito errado aqui, são os comerciantes, a última das castas, os suras, os operários, né, mais para o trabalho mais braçal, manual. E vejam que aqui os pátrias, né, a gente vai pensar nas pátrias. Quem seriam os párias, aliás? Né? Quem seriam os párias? Os párias são os sem casta, por isso que eles estão fora aqui da pirâmide. Né? A gente vai falar, mas como assim sem casta? Pois é um grupo de pessoas que não tem nenhum tipo de privilégio, que é completamente excluído socialmente. E é justamente por conta do preconceito que eles sofreram muito grande que a lei proíbe a divisão por castas. Tá? Mas, né, não mudou totalmente. Agora, a divisão no meio, né, intermediária entre castas e classes. São os estamentos, né, que ocorrem aonde mais? Lá na Idade Média. Lembra quando a gente falou sobre o feudalismo e tal? Lá a sociedade é dividida em estamentos. Então tem lá, estamento é camada social semelhante à casta, no entanto, um pouquinho mais aberta, mas bem pouco. Tá? Ascensão social é muito difícil, mas ainda é possível. Tá? E o exemplo, sociedade na Idade Média. Né? Influência religiosa muito grande. Aqui a gente está falando da Igreja Católica, tá? Não tinha ainda a Igreja Protestante. Então, a Igreja Católica tinha muito poder nessa época. Tá? E é ela, então, que vai definir os papéis sociais de cada pessoa de acordo, né, com a importância dada por Deus. Claro que quem vai definir quem, é, 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 o que Deus achava mais importante era a própria igreja, né? E não era permitido nenhum tipo de questionamento. Por isso que as pessoas compravam terreno no céu, né? Então, se você nasceu servo lá na base da pirâmide, tinha que aceitar, não podia questionar, mas daí a promessa era que na outra vida, né, na vida pós-morte, você ia estar melhor se você fizesse tudo certo nessa. Ok? Então, o sistema intermediário entre castas e classes. E aí, aqui, ó, aquela pirâmide tradicional que a gente vê lá desde o ensino fundamental, né, só para a gente não esquecer. Né? Então temos aqui no topo a pirâmide o clero, né, são os que oram, e não só os que oram, mas são os que têm mais privilégio. Por quê? Porque são donos das terras. Né? A gente vai pensar, ué, mas como assim? Né? Sim, claro, estamos falando do alto clero, né? A gente não vai pensar lá que é o padreco da vilazinha. Não, é o grande pontífice, né? São os grandes cardeais e tal. Eles eram os detentores da terra. A gente está falando de uma sociedade que ainda não se industrializou, uma sociedade que não se urbanizou, uma sociedade altamente agrícola, né? Rural. Ou seja, ter terra é ter poder. Né? Então, a grande senhora feudal da Idade Média era a igreja. Tá? Segundo estamento, Breza. Né? Aqui vão aparecer os guerreiros. Tá? E por último, os servos, né? Os camponeses, né? Que são o povo que trabalha. Não tem outra coisa para fazer a não ser trabalhar.
ok? E aqui também não dá para esquecer que eles vão ter que pagar muitas taxas e tributos aí para os senhores feudais para poder usar a terra que é do senhor feudal. Chegamos então à divisão por classes, né? A divisão mais típica da nossa época, que a gente já conhece, né? Que é a divisão entre classes, né? Do capitalismo. Aqui a gente tem supostamente uma ideia de mobilidade social, mas não é bem assim, né? Aquela coisa. Tem mobilidade pelo no múltiplo, beleza? Então, temos lá estrutura de grandes desigualdades sociais. Então tem muita desigualdade. Tem algum tipo de igualdade. Qual tipo de igualdade? Formal. O que é igualdade formal? O que será isso? Igualdade formal é igualdade jurídica. É aquela ideia da igualdade na lei. Né? Aquela ideia de que todos são iguais perante a lei. A gente vai dizer, puxa, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque antes, nem isso as pessoas eram. Antes era aceito que uma pessoa nasceu na camada mais baixa e não ia ter os mesmos direitos das outras camadas. E pronto, acabou, só porque ela nasceu. Então a ideia de que todos nascem iguais e todos são iguais é muito importante. A gente vai dizer, ah, mas isso na prática não acontece. Sim, beleza, a gente sabe. No Brasil a gente sabe que não acontece mesmo. Agora, se a gente não tivesse nem na lei, aí a gente não pode nem reivindicar que tenha. Então, é importante que exista a igualdade formal. Ela pode não resolver tudo, mas ela é fundamental justamente para que a gente cobre que ela seja garantida. Ok? Então, é a divisão por classes, é a divisão que mais garante mobilidade, embora né, não tanto assim. Aqui dois clássicos vão falar para a gente sobre a estratificação por classe. Marx, a gente já está mais careca de saber, ele já né, falou bastante do processo de produção, né, mas só para relembrar. Então é ele que vai dizer, olha, essa coisa da igualdade formal não vai eliminar as desigualdades, né, porque embora as pessoas possam né, nascer na classe mais baixa e ascender, não é tão simples assim, né, a gente sabe muito bem. Ele vai então nos chamar a atenção para a existência de duas classes, a burguesia e o proletariado. Lembrando sempre, né, a burguesia, a classe que tem os meios de produção e o proletariado que não tem, só tem a força de trabalho, sobrevive do trabalho né, remunerado a partir do salário. Ok? O Weber vai dar uma complexificada nisso, ele vai dizer, opa, tem mais coisa nesse ângulo aí, não é só isso não. Então ele vai dizer, ó, tem três dimensões quando a gente fala. Tem essa dimensão econômica da questão de você deter os bens materiais? Tem, mas tem outras dimensões que têm que ser levadas em conta na sociedade de classe. A divisão política, que é a divisão de poder, então ele vai falar dos partidos, né? Então, claro, ele não está se referindo aos nossos partidos, tá? A gente está falando do partido no geral, assim. Então ele está querendo falar da repartição de poder. Vai dizer que alguns partidos, né, o partido, por exemplo, que é eleito, que está no poder, ele vai ter mais poder do que aquele que é a oposição, que está só fazendo a oposição. Tá? Então, é dessa divisão de poder que ele está falando. E uma outra bastante importante é que ele vai chamar atenção para a dimensão social, que aí ele está falando muito da questão da escolaridade, das habilidades técnicas, daquela ideia da divisão, né, da estratificação profissional. Então ele vai dizer, ele vai usar o termo prestígio, vai chamar de status. Né? Ele vai dizer, em algumas camadas, você vai ter mais ou menos prestígio, independente da classe social. Né? Então, por exemplo, algumas profissões, se a gente olhar, por exemplo, algumas profissões, se eu separar, por exemplo, um professor e um médico, precisa perguntar para vocês quem será que ganha mais? Não, né? No entanto, as duas profissões têm exigência do quê? Do ensino superior. Então, só o ensino superior te garante a ascensão social? Nem sempre. Nem sempre. Você pode ter, mas não sempre. E ainda assim, né, mesmo que você tenha
no ensino superior, o status que uma profissão tem em relação à outra é muito maior. Então, muitas vezes, você pode ser lá um médico recém-formado, que está começando, está lá trabalhando ainda, fazendo um monte de plantão, você ainda não tem muita grana, você não ascendeu socialmente, mas o status que você tem já é enorme. E você pode ser um professor, por exemplo, universitário, que ganha muito melhor e tal, que tem condições de trabalho muito menos precárias do que no ensino básico, mas o teu status não é tão bom quanto o do médico. Né? Você não é tão reconhecido quanto o médico, ok? É disso que ele está falando. E aí, galera, então, quando a gente está falando sobre estratificação, outro assunto que vem logo em seguida, que está intimamente ligado à ideia de estratificação, é a questão das desigualdades. Né? E a gente viu, então, que a estratificação por classes, embora na teoria ela tenha uma grande mobilidade, na prática isso não acontece de forma tão fácil assim. E aí pode parecer bobeira da gente, né? Preciosismo, pensa, puxa, né? Mas nas outras estratificações era mais difícil. Sim, ninguém nega isso. Ninguém nega que existe uma possibilidade de ascensão na, na estratificação por classes, né, típica do capitalismo. Isso não é o problema. O problema é a gente acreditar que isso ocorre de forma fácil. Por que isso? Porque daí a gente acredita que se é fácil, né, ora, então por que alguém não ascenderia? Por que alguém não estaria sempre nas camadas mais altas? Né? Aí vem aquele discurso que todo mundo gosta de usar. Mas fulano não se esforçou. Mas tem o Silvio Santos, ele começou. Desde que eu comecei a dar aula eu ouço isso. Mas o Silvio Santos conseguiu. É aí que a gente tem que pensar naquela fórmula da a exceção que confirma a regra. Ora, será mesmo que as pessoas não querem ascender? Será mesmo que as pessoas não querem estar numa classe melhor, com mais condições, e elas não se esforçam? Será mesmo? Será que só uma pessoa conseguiu? Será que o fato de tão poucas pessoas conseguirem, será que não é isso que a gente deveria perceber como uma grande dificuldade? Então, quando a gente está falando de mobilidade social dentro do capitalismo, a gente tem que pensar que essa mobilidade ela existe na teoria, mas na prática as coisas não são tão simples assim. Até porque, na prática, nada da sociedade é simples. E nada. A sociedade é sempre muito mais complexa do que a teoria. Tá? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando muito a sociedade, prestando atenção nos exemplos, nos dados científicos, nos dados empíricos, para que a gente possa então entender um pouquinho melhor a sociedade. Tá? Então, para fechar esse assunto de estratificação e desigualdades, olha só, a desigualdade é sempre fruto de uma relação de dominação e subordinação. Sempre. Toda vez que eu tiver uma desigualdade, uma relação desigual, uma relação assimétrica de poder, significa que de um lado eu tenho mais poder e do outro eu tenho menos poder. Tá? Então sempre tem alguém que domina e alguém que é subordinado a esse poder, a essa dominação. Tá? Pois, os grupos com prestígio social são históricos e definidos socialmente. A gente já falou sobre isso. Cada sociedade que vai definir o que é que ela vai dar mais valor, né, a partir do seu entendimento da época. Então, como eu falei para vocês, em alguns momentos, se a gente pensar de novo, né, no professor e no médico, ambos têm um ensino superior. Né? No entanto, o médico, na nossa sociedade, tem muito mais prestígio, né? É muito mais prestigiado, tem muito mais status do que o professor. Tá? E aí, continuando, temos aqui. A mobilidade é difícil, pois quem detém o poder, quem está nas classes mais altas, quer sempre manter o status quo. Status quo é manter as coisas da forma que elas estão. Então é óbvio, né, se a pessoa está nas classes mais altas, está tendo privilégio, né, e normalmente são muito poucas pessoas que estão no topo e a base é muito mais inchada, então tem muito mais gente sem os recursos e muito pouca gente com muitos recursos. É claro que essas pessoas estão sendo privilegiadas, não vão querer mudar. Né? Por isso também é muito difícil
sair da camada mais baixa e ir para as camadas mais altas, porque quem está em cima não quer liberar, não vai deixar facilmente. Tá? E aí só mais umas imagens, só para a gente fechar esse assunto e compreender bem. Vejam só, nessa chargezinha, olha só o diabo. O rapaz sendo entrevistado e ele fala, olha, se você chama aquilo de prédio, isso daqui, né, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. Então, só para a gente lembrar também que na modernidade a gente passou a chamar as classes de classe A, B, de classe média, classe alta e tal. E aí muita gente não tem consciência que é da classe trabalhadora. Né? A pessoa não tem consciência que ela tem um carro, ela tem uma casa, mas ela comprou em 60 vezes o carro. Ela parcelou em 30 anos a casa. Né? Ela compra roupa cara, mas ela tem que parcelar em milhares de vezes. Ela compra o celular mais potente, mas ela tem que parcelar em 24 vezes. Não, você não tem só consciência da sua classe. Você não é uma pessoa da classe mais alta. Então isso é importante para a gente lembrar que nem sempre essa ideia de classe média muito atrelada ao consumo, né, que eu posso consumir, isso veio muito depois das políticas sociais do PT, né, que associou a cidadania ao consumo. Por que isso é problemático, gente? Porque nem todo mundo pode consumir e nem por isso tem que deixar de ser cidadão. Vejam as crianças. A criança, embora ela gere muitos gastos para os seus pais, não é ela que não é ela que paga, não é ela que consome diretamente, né? Mas ela precisa ter os seus direitos garantidos, não é verdade? E, portanto, essa ideia de atrelar, né, de associar o consumo à cidadania deixa muita gente fora, né, e cria essa ideia irreal, né, de que, ora, se eu posso consumir determinados bens, então eu sou da classe média, eu sou da classe alta. Não, o fato de você poder consumir um pouquinho mais significa que a sociedade ganhou um pouquinho de avanço, mas é muito pouco. Ainda temos uma diferença muito grande em quem está lá no topo e quem está embaixo. Né? Ainda é muito alta a diferença entre o maior salário para o menor salário no nosso país. Tá? E é isso que precisa ser mudado. Tá? Para ser mudado, as pessoas têm que ter consciência da classe a qual elas estão. Tá? Aqui mais um memezinho, né? Só para vocês verem aí, sei lá, Síndrome da Dona Florinda. Vocês devem lembrar, né? Da Dona Florinda, que é lá do Chaves e tal, né? É ela que é exatamente esse personagem da atualidade que não se reconhece sendo da sua classe. Ela morava num cortiço, mas achava que era muito diferente dos outros, né? Chamava os outros de gentalhos e tal. Gente, essa falta de consciência não ajuda. Né? Essa ideia da gente ficar olhando para o próprio, para o seu colega de classe, né, da sua classe social, e achar que ele não se esforçou, porque se ele tivesse que se esforçar mais, eu sempre dou um exemplo dessas pessoas que fazem coleta de lixo reciclável. Imagine essas pessoas que carregam um monte de lixo o dia inteiro, né? Aqueles carrinhos cheios. Como é que eu vou dizer que essa pessoa não está se esforçando, gente? Ela está se esforçando muito, muito mais do que muita gente que ganha muito mais, ou que nem ganha, que simplesmente tem, porque é dono dos meios de produção. Né? Então, esforço também é uma coisa que não dá para a gente medir, não tem uma régua de esforço, né? Porque o nível de esforço que eu tenho é diferente do esforço que você tem, que outras pessoas podem ter. Ok? Então, cuidado, gente. Não seja a Dona Florinda. Não fique acreditando que você faz parte de uma classe a qual você não participa. Né? Até porque você só está ajudando uma classe que só oprime as demais. Então, não vale a pena fazer isso. Aqui então o link das imagens, né, para vocês poderem dar uma olhada e tal, se quiserem. Tá aqui também o link do vídeo que eu falei para vocês da Ana Roxo, muito legal. É isso, galera. Até a próxima aula. Vimos nessa aula aí o que são as estratificações, como é que elas acontecem, como elas estão associadas à noção de desigualdade, tá? E a importância da gente ter
consciência de classe, para a gente não sair achando que a gente faz parte de uma classe e não faz, e ficar contribuindo para essa dominação continuar e para essa desigualdade absurda continuar no nosso país. Então, para a gente não ser essa dona Florinda, tá? É importante ter consciência de classe. Fica aí para vocês essa dica. Bom, se cuidem, um grande abraço, até mais, fui!